Continuando com a nossa próxima palestra, é o representante do DAE de São Paulo. Ele é o Osmar José Gaudi, graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Rio Claro, em 1977. É funcionário do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE, desde 1980. Sediado na cidade de Araraquara, São Paulo. Exerce atividades de procedimentos de outorga e fiscalização de recursos hídricos e presta assistência técnica aos municípios do Estado de São Paulo no campo de recurso hídrico subterrâneo. O título da palestra do Osmar, então, é Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo. Por favor, Osmar. Obrigado. Obrigado. Bom, inicialmente quero agradecer então, o convite feito ao DAE. Inicialmente é o nome da Leila, mas ela já foi muito falado aqui, dependendo da crise que tem em São Paulo, ela não pôde comparecer e nos solicitou que viéssemos aqui, então, por esse compromisso, representando o DAE e ela, inclusive. Né? Eu vou falar a respeito dos procedimentos de outorgas que o DAE utiliza no estado de São Paulo. Né? Então, o DAE é o Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo, é uma autarquia, né, que trabalha sem fins lucrativos e foi criado em 1951 e desde então começou a atuar aplicando o Código de Águas, que acho que é de 1930 e pouco. Aí vem a reorganização do DAE através de diretorias de bacias de descentralização, feito de 83 a 1985, que dividiu o DAE em 8 bacias hidrográficas, e assim é que dado o gerenciamento em todo o estado de São Paulo. Aí vem o decreto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 1987, a Lei 6.134, que trata da preservação de águas subterrâneas, e a Constituição do Estado, e a Lei 7.763, que disciplina a política de recursos hídricos. Aí vem os planos estaduais de recursos hídricos, a lei federal, a lei das águas, né? E a portaria 717, que se baseia as outorgas, que disciplina a utilização e tem os requerimentos de 1 a 17, né? Em relação à portaria 717 e as resoluções. Então, a outorga se dá, nós temos essas figuras: a outorga de implantação de empreendimento, depois tem a licença de perfuração de poços, a outorga de uso do recurso hídrico, a renovação, os usos isentos, os poços abandonados e infrações e penalidades. Então, nós colocamos essa sequência para tentar explicar para vocês. Então, os instrumentos de gestão se baseiam na outorga de direito de uso, na cobrança, nas infrações e penalidades e no rateio da cobrança, que no estado de São Paulo, em alguns lugares, já está sendo feita a cobrança pelo uso da água. A base técnica é a disponibilidade hídrica, o professor acabou de falar, a qualidade da água, a demanda de água, e a base legal, que são os dispositivos e as normas e os planos. Realmente a outorga tem que se basear no plano de bacia, no plano estadual e no relatório de situação. Nós temos, estava comentando com os colegas, a bacia, inclusive, que eu atuo, que é a bacia do Tietê-Jacaré, que é a UNE13, no centro do estado de São Paulo. No relatório de situação de 2014, acusou que está sendo explorado 64% da demanda, a demanda é de 64% do volume disponível. Então, significa que acendeu a luzinha amarela na bacia em relação da água subterrânea. É uma bacia que a exploração do aquífero Guarani é muito favorável, tanto em qualidade e quantidade, né? Poços relativamente rasos, né? Com a faixa de 300 a 400 metros, e com vazões aí superiores a 200 mil litros de água por hora, e nela está contido, por exemplo, a cidade de Bauru, hoje com 70% de água sendo explorada pelo aquífero Guarani, a Araraquara com 60%, e São Carlos mais ou menos 60%.
A bacia tem uma população de 1.900.000 habitantes. A base legal, então, né, decreto estadual. Isso vocês vão ter tudo, quem entrar no sistema do DAE, vão ver a legislação. Eu vou falar aqui da integração de recursos hídricos e meio ambiente, que veio aqui em 2004, que é a resolução da Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, porque a CETESB, que atua na área da Secretaria de Meio Ambiente, e o DAE são secretarias independentes, né? Não é da mesma secretaria, e o que não acontece aqui no Mato Grosso, né? Então, aí a outorga integrada através dessa resolução. E a resolução 52 estabelece a metodologia para restrição e controle de uso de águas subterrâneas, que também é um instrumento feito pelo Conselho Estadual, que nós temos em alguns lugares, que se detecta problemas tanto na quantidade como na qualidade, o comitê pode realizar um estudo e propor ao Conselho Estadual a estabelecer uma área de restrição. Então, nós temos a área de restrição em Jurubatuba, em São Paulo, na Grande São Paulo, que é de qualidade, e Ribeirão Preto, que é quantidade. Monte Azul também nós temos um problema de nitrato, de qualidade, e a outorga tem que ser dada de acordo também com que estabelece essa resolução. Então, na cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, são 3 zonas definidas, onde 2 só o poder público municipal é que pode explorar água subterrânea. E é comum aparecer a solicitação para se perfurar poço na área onde que não é possível pelo particular, somente pelo poder público. E a resolução 03, SMA, SRH e Secretaria da Saúde, Gestão Integrada das Águas Subterrâneas, ela veio para integrar a vigilância sanitária, né? A Secretaria da Saúde na gestão de águas subterrâneas. Então, aqui nós estamos entrando, então, qual é o procedimento que nós damos? No fluxograma. O usuário que quer perfurar um poço, ele então vem e protocola no DAE a implantação de empreendimento. Aí ele tem que estar de acordo com a legislação ambiental, aí o DAE depois concede o direito de uso. Então, para requerer a licença para perfurar um poço, o empreendedor ele tem que apresentar um estudo que a gente chama de estudo de viabilidade de implantação, que é mais ou menos um termo de referência do empreendimento, que ele vai conseguir praticamente uma reserva de água no seu empreendimento. O ideal é que ele fizesse isso antes de entrar com a licença até de perfuração, porque esse é um relatório que ele apresenta para ver se há volume disponível ou não para ele implantar um empreendimento. Mas na área de perfuração de poços, é muito difícil acontecer isso. A perfuração ela é determinada muito em cima da hora. Eles vêm requerer já quando decide se perfurar um poço. Ele começa talvez a trabalhar com o empreendimento há 1, 2 anos antes, mas deixa para a última hora para solicitar, para requerer a perfuração do poço. É caso, por exemplo, de loteamentos e tal, que eles começam o empreendimento há muito tempo antes, mas deixam para requerer em cima da hora. E depois, quando entra, querem que seja liberada a licença de perfuração de imediato. Tá? Então, o EVI, ele caracteriza o empreendimento em si. Então, ele tem que apresentar as demandas, os índices indicativos de demanda, traz cotas de consumo. Então, depende do que é uma indústria, é um loteamento, é uma indústria que já é existente, mas que ela está ampliando as suas instalações. Então, ela tem que caracterizar o empreendimento para que o órgão gestor consiga, então, conceder ou não o volume de água disponível, né? E caracterizar, muitas vezes, no caracterizar, o empreendedor coloca lá que vai utilizar para uso sanitário, então ele pede no requerimento, mas você vai no relatório e aí você vê que ele está especificando
que o uso da água vai ser muito mais para um outro tipo do que o uso sanitário. Então, por isso é importante a caracterização desse relatório. Seguindo, né, então você tem a descrição das obras necessárias, o levantamento dos dados hidrológicos, o estudo comparativo entre disponibilidade hídrica e demanda, levantamento dos usuários de recursos hídricos que existem na região, para ver o confronto disso, se tem interferência ou não tem, se já tem postos otorgados ou não tem. Tudo isso o usuário, teoricamente, ele tem que fazer, ele tem que apresentar, tem que escrever. O DAE, para fazer depois o parecer técnico, ele vai atrás de tudo isso, ele tem que ir atrás disso aí, tem que fazer esse levantamento para ver também. Isso muitas vezes demora até para sair um parecer. A descrição de possíveis interferências com outros usuários. Possibilidade de sistema alternativo. Existe uma alternativa àquele empreendimento ou não? Também tem que se caracterizar. Aí solicita também um cronograma de implantação. Não é cronograma do poço, mas sim o cronograma do empreendimento. Né? Daí não considera o poço o empreendimento, mas sim o empreendimento em si. O poço é uma obra que ele vai ser feita, uma obra de perfuração. Alocação do poço em carta topográfica, aí depende da região, pode ser a 1 para 10 mil, a 1 para 50 mil, ou onde que você tem uma concentração maior na escala 1 para 10 mil. Principalmente é o que é aceito na área da Grande São Paulo, e a bacia do Piracicaba é solicitado 1 para 10 mil pela quantidade de poços existentes. E descrever o uso e ocupação do solo com indicação das fontes pontuais com potencial de contaminação dos sólidos água subterrânea, num raio de 500 metros. Isso o usuário também tem que apresentar, que é fruto da resolução 003. E justamente o que eu estava falando. Então, a resolução número 3, da gestão integrada das águas, ela define as figuras uso alternativo de abastecimento de água. Classifica em 2 grupos, que é a captação subterrânea destinada a uso próprio, incluindo entre os postos condominiais e comunitários, e captação de água destinada ao consumo de terceiro, transportada por caminhões. Então, a primeira é a que não é a utilização do poder público, é do particular, vai se perfurar numa residência, vai perfurar numa indústria, isso na zona urbana que a gente trata isso aí, não é na zona rural, não. Na zona rural não tem jeito de ter o uso alternativo, na zona rural o cara tem ou ele não tem o usuário, é só na zona urbana. Então é o uso fora do domínio público. E a segunda é os caminhoneiros, os usuários que perfuram e vendem e comercializam água. Né? Em áreas já declaradas contaminadas pela CETESB, num raio de 500 metros, o usuário deverá apresentar o parecer técnico da CETESB. É essa a integração que existe. Então, ele entra no sistema e se num raio de 500 metros da perfuração do poço, do local do poço, existe uma área declarada contaminada, ele tem que solicitar à CETESB o parecer da influência daquela área no poço. Né? E isso, eu estou falando aqui da licença de perfuração, né? Da implantação de empreendimento. Mas na outorga de uso é a mesma coisa. Ao requerer o estudo de viabilidade de implantação para soluções alternativas tipo 2, o usuário também tem que solicitar o parecer do órgão municipal sobre o uso e ocupação do solo também. Porque ele está implantando uma empresa lá, além do poço, uma empresa para comercializar água. Então ele tem que trazer esse documento também. Os usos da água, que está na legislação, e que isso é colocado nos relatórios e serve também para a cobrança e para definir os usos nos planos. Né? Então, no estado de São Paulo é considerado, tem uso industrial, uso urbana, uso para consumo humano, a irrigação, que é uso de irrigação e culturas agrícolas, e a rural. Então, você fala, a irrigação é na zona rural.
Mas a rural é uso, a gente considera para um pequeno agricultor, para uma residência, para atendimento à dessedentação de animais, e a irrigação já é um volume muito maior. Então é separado. Aí tem o uso da mineração, recreação e paisagismo, uso em atividades de recreação e comércio e serviços. Aí, então existe uma diferenciação. Aí empreendimentos comerciais, shoppings, hotéis, postos de combustíveis, tudo entra como comércio e serviço. E outros usos que não são enquadrados nisso aí. O projeto de poço tubular profundo deverá ser executado. Aí a gente vai entrar, então, na licença de execução do poço tubular profundo. Até agora nós falamos na outorga de implantação de empreendimento, né? Então é um relatório que vem depois acompanhado da licença de perfuração. O projeto de poço deverá ser realizado de acordo com a norma da BNT. É o mínimo que a gente pode aceitar, né? Qualquer lugar do Brasil, eu creio que é da mesma forma. E o DAE, em 2013, tem a instrução técnica, também onde fala, referendo à norma, e mais algumas coisinhas que eu vou falar na sequência aí. Então, a instrução técnica do DAE, DPO 06. Essa figura, ela está sendo colocada para só falar a respeito da proteção sanitária do poço, né? O DAE trabalha com essa que até foi colocada, nessa assistência aos municípios do estado de São Paulo, isso há 40 e tantos anos, e ele sempre convencionou, nos projetos que nós fazemos para as prefeituras, de colocar uma proteção sanitária, tubo de proteção sanitária de 20 metros. É óbvio que se tiver uma camada de solo que vai atingir o basalto com menos, seria colocado menos. Mas aonde que não, é com 20 metros. E isso vem, inclusive, sendo feito. Mas, a partir de uns anos para cá, até com base em estudos de discussões que teve com relação a nitrato e ocorrência nos grandes municípios, centros urbanos, da ocorrência de nitrato, vem alterando a qualidade da água, e até a partir de discussões que teve na Câmara Técnica de Água Subterrânea até do Conselho, e depois o DAE até colocou naquela instrução técnica DPO, nesses locais que estão sendo detectado o problema de nitrato, de ser um tubo de proteção sanitária de mínimo de 36 metros. Isso é para minimizar o efeito do nitrato, que se supõe que esteja sendo drenado pelo vazamento da rede de esgoto, e em muitas cidades está sendo detectado isso aí, essa ocorrência. Inclusive, lá na cidade de Monte Azul Paulista, é uma cidade que tem 50, 60 mil habitantes, a Vigilância Sanitária iniciou um trabalho lá perante certos problemas de saúde que estavam ocorrendo, e aí começou a detectar nitrato na maioria dos postos de abastecimento público, de particular. Então, aí foi até decretada uma área lá para não se perfurar poço nessa área. Agora, quando se declara uma área de restrição, haverá necessidade de se fazer um estudo para ver o comportamento que está, para não ficar ela declarada por muito tempo. Tem que ser liberada para novas perfurações, mas isso teria que se fazer alguns estudos. É o caso, por exemplo, de Ribeirão Preto, que vem se estudando aí há 5, 6 anos, porque lá em relação à quantidade. Nos postos, onde que existe já empreendimentos já implantados, o DAE também aí para fazer a outorga de uso, né? Aí fluxo para a regularização da outorga do empreendimento já existente. Então, você tem uma indústria que ela já está existente e ela vem perfurar um novo poço, ou por substituição de um poço, ou aumento da produção industrial que necessita e tal. Aí, então, ela tem que fazer também a implantação de empreendimento, também faz-se aquele EVI, tá?
Aí ele entra também com licenciamento ambiental, junto, e se tiver tudo de acordo, então é feito direito de uso. Não estando, volta para o licenciamento, pode ser, vai para a licença de funcionamento. E aí se declara o direito de uso. Para fazer a outorga de uso, a outorga de captação e lançamento superficial, o DAE solicita, então, agora, um relatório de avaliação de eficiência. Né? Quem está utilizando um recurso hídrico, ele apresenta um relatório para determinar os tipos de uso que está sendo feito, a avaliação dessa característica de uso da água subterrânea. Aí é mais ou menos, muito do que está aí é uma cópia praticamente do EVI. Né? A outorga de captação, aí também está no sistema, os anexos que tem que apresentar, anexo 6, 7, aí vem o termo de compromisso e responsabilidade. Esse termo, além do relatório do poço, teste de bombeamento, esse termo de compromisso e responsabilidade ele foi definido porque muitos processos não têm outorga. Um poço que foi perfurado há 20 anos, o usuário não tem ART. Então, esse termo de compromisso, ele é assinado pelo proprietário do empreendimento e ele que vai se responsabilizar por todo o sistema. Né? E na solução alternativa 1 e 2, tem que apresentar o cadastro da vigilância sanitária. Sem o cadastro da vigilância, não consegue a outorga. Porque aí a vigilância sanitária controla e monitora, ele tem que apresentar a vigilância, a análise bacteriológica mensal. Além de fazer também volta aqui, também tem que fazer o uso e ocupação do solo, num raio de 500 metros, para soluções alternativas 1 e 2. Não o abastecimento público. O abastecimento público, teoricamente, ele já se monitora com todas as análises que ele faz anualmente ou semestralmente, como disse o representante aqui da companhia, que faz esse monitoramento. Então, mais é o particular realmente que tem que fazer esse monitoramento. Também no estado de São Paulo é feita uma consulta no site do DNPM se o ponto a ser perfurado ou a outorga de uso, se ele está dentro de uma área requerida no órgão, no DNPM. Se estiver, o DAE faz uma correspondência ao DNPM para que haja essa manifestação sobre a implicância desse poço lá ou não, o que é que pode ocorrer. Se é licença de perfuração, pode-se até perfurar, mas e se é a outorga de uso, se vai ter interferência no poço, se for água mineral, é uma coisa, se não for, pode ser que seja outro processo mineral. O DNPM vai ter que se manifestar. Então, tudo isso tem que ser feito pelo usuário e o próprio DAE também, pois faz toda essa checagem. Bom, restrição de outorga de lançamento de efluentes. Então, a Constituição do Estado fica vedado o lançamento de efluentes, esgotos urbanos e industriais sem devido tratamento de qualquer corpo d'água. Existe? Existe. Mas, está vendo? A outorga de direito de uso, então. A partir do momento que cumpriu todas as exigências, ele recebe o deferimento. E a partir de que não tem deferimento. Tem deferimento? Tem mais de 2.000 processos indeferidos por vários problemas, né? Pode ser até por falta de uma RT, mas o grande problema é quando a gente tem que deferir por um problema que pode estar prejudicando a qualidade da água. Esse que é o problema, possivelmente problema de proteção sanitária. É a área de proteção do poço, por exemplo, que o DAE exige, né? Então você tem a laje tem que ter no mínimo 3 metros quadrados, aí tem que ter as instalações do hidrômetro, o tubo para medir nível, né?
e tem que ter uma torneirinha para vigilância coletar, para fazer a vigilância, para coleta de água para análise. Então já faz parte do cavalete aqui que tem que constar tudo isso aí, todos esses equipamentos. Faz parte da proteção imediata a cerca em alambrado. A legislação fala num raio de 10 metros, né, num raio de 10 metros. Esse aqui ele está em forma quadrada, também é aceito. E dá essa proteção aqui. É feito em todos os usos, todos os postos? Não é possível, não tem jeito. O que acontece? Estão discutindo a respeito do abastecimento de São Paulo. Então, pouco tempo teve uma discussão. Nós não estamos exigindo o raio de 10 metros dentro dos postos da Grande São Paulo, né? Então, como é que vamos fazer? A gente desativa todos, aí, qual é o volume de água? Acho que é 10 metros cúbicos por segundo, sei lá, metros cúbicos por segundo da produção. Era, né? Agora deve ter aumentado, né, com essa perfuração de poços. Então, aí, o que se está fazendo? Faz alguma proteção mínima que possa, né? O que a gente vê muito, o que tem que ser feito é uma boa proteção do tubo de proteção sanitária, né? E um alambrado pode proteger, como não? Usos isentos, deixa eu correr aqui. É considerado uso isento abaixo de 5 metros cúbicos por dia. Então é feito só o cadastro dentro do DAI. Entra com alguns documentos e faz o cadastro. Entra também com análise de água, não a 2914 completa, mas sim uma análise mais simples para esse tipo de uso de cadastro. Aqui, poços abandonados. Isso acontece muito. Aquíferos friáveis. O poço tem que ser, isso está na legislação, tamponar com material impermeável e não poluente, argila, argamassa ou pasto de cimento. Então, aqui que estava falando, o que é poço friável, né? Então, aqui foi citado muito do aquífero Bauru. O aquífero em rocha fraturada, foi falado aqui muito do Serra Geral, que também é. Então, o tamponamento é até a superfície com espessura nunca inferior a 20 metros. Então, você tem que fazer esse tamponamento, parte inferior preenchido com brita, de fazer uma desinfecção com hipoclorito de sódio. E o aquífero confinado, o tamponamento com selo injetado sob pressão a partir do topo do aquífero, né? A instrução técnica fala também que o usuário consulta a CETESB quando quer fazer uma desativação, quando ele está o poço com área contaminada ou área de restrição, e porque para ver se esse poço vai necessitar fazer o monitoramento nele. Talvez a companhia quer fazer o monitoramento da água desse poço, porque a área está contaminada, está na área de restrição. Caso o usuário solicita tamponamento a partir do momento que for liberado. Aí realiza a cimentação por completo. Quando está num lugar desse, então faz a cimentação por completo. Outorga, autorização, vou logo aqui. A implantação de empreendimento, então é dada por 3 anos, né? 3 anos. A licença de perfuração até o término da obra. Porque supõe que ele pediu a implantação por 3 anos, nesse período ele já vai perfurar ou até antes. Então, se ele acabou com 1 ano, já perfurou o poço, ele já tem que entrar com a outorga de uso. Aí, então, as autorizações de outorga é até 5 anos, as concessões que são feitas ao poder público 10 anos, aí tem a obras hidráulicas aqui, que é a área de água de barragem, tal, que já estava aqui, ficou até 30 anos. A partir de vencer com 5 anos, o usuário tem que fazer a renovação. Essa é uma publicação da portaria, só para... Então, vai no artigo 2, que as captações subterrâneas deverão ser dotadas de medidor de nível, de hidrômetro, quer dizer, ele já apresentou isso no processo de outorga, mas ele pode, ao longo desse período, ele tirar. Então, vai fazer uma manutenção na bomba, geralmente eles voltam com a bomba e esquecem do tubo de nível, né? Então, está na portaria de outorga. Aqui são modelos de requerimentos. Então, o DAI
São 8 diretorias de bacias, né? 27 unidades de serviço, onde se fazem os protocolos, e 17 unidades para a outorga. Na unidade de gerenciamento são 22. A bacia que eu falei que é a 13, que eu falei que é no coração do estado de São Paulo, que tem hoje 64% da demanda sobre a disponibilidade. Realmente avança muito aqui a exploração do Aquífero Guarani, abastecimento público e a irrigação de citros. Muitas plantações aqui dessas companhias grandes. Bom, infrações e penalidades derivar, iniciar a implantação, deixar de expirar o prazo de validade da outorga, tudo isso é infração. Aí vai ter qual é a penalidade, né? Utilizar dos recursos ou executar obras de perfuração. Quem for pego perfurando um poço sem a licença de perfuração, a multa hoje é de R$4.000, são 200 UFESPs, dá 4.000 e poucos reais. E depois a infração subsequente vai aumentando. Aí é mais ou menos um quadro de captações subterrâneas, 47.000, e captações superficiais, tal, só para dar 132.000 processos dentro do daí. A evolução do quadro de outorgas, de 1992 até 2014, chegando esse ano com 9.000 e poucos processos. Esse ano não, né? 2014. Desafios, então. Eu acho que eu vejo que o maior desafio seria ter todos os outorgados. A outorga de licença ambiental, balanço hídrico, quantidade e qualidade, outorga de rios estaduais e federais, planos devem ser prever condições de entrega, quantidade e qualidade, balanço hídrico integrado, supersai subterrâneo, isso é que precisava ter, e a base técnica, ampliação das redes piezométricas, fluvial, e implantação pelo DI da outorga eletrônica, espero que falaram que até meio do ano, e ato declaratório de usuários rurais. Vai até julho de 2017. Muito obrigado, professor.